O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é do meu Abba, Paizinho. Paizinho, declarei comigo, Paizinho, eu sou seu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o seu amor é o lugar mais seguro do mundo. Bom dia, família amada do meu coração, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje nós vamos ler aqui Salmos 31, não sei se você está sabendo, mas nós temos aqui agora uma playlist nova chamada Salmos, onde vamos ler juntos todos os salmos aqui no nosso canal. Então, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e clica no sino, porque quando você clica no sino, você recebe a notificação de todos os vídeos que ainda estão por vir, tá bom? E então vamos começar aqui a conversar antes da gente fazer a nossa leitura do dia. Sabe, nessa leitura de Salmos, a gente vê que Davi, ele tá bastante aflito. Eu não sei se você já passou por alguma espera na sua vida. Sabe quando você está esperando algo novo acontecer? Ou quando Deus te fala algo e Ele te dá uma visão, Ele te dá um sonho, Ele te dá uma promessa e às vezes você faz bastante, faz a sua parte, obedece, se esforça, mas ainda assim você acha que está demorando para acontecer? Pois bem, sabe, Deus hoje ele me deu uma visão real aqui na minha vida, porque eu estava estudando aqui no meu quarto e aí eu comecei a escutar uma criança. Essa criança, ela chorava, e ela falava, eu não quero, eu não vou, eu não quero. E aí Deus falou assim comigo, filha, você tá vendo essa criança? Pois bem, o que agrada ao meu coração não é que vocês sejam como esta criança. A gente tem que ser criança para crer, para confiar, né, para se colocar como menor, submissa ao nosso Pai e obedecer Ele. Mas a gente não pode ser como essa criança birrenta que fica batendo o pezinho e falando, não quero, não vou. Ou não tô acreditando mais, ou cansei de esperar, não vou mais esperar, não vou mais fazer, não vou mais persistir, tá demorando muito. E começa a duvidar, ouvir outras vozes, sabe? Recentemente eu postei um texto no meu Instagram, se você não me segue, @humanaqueama, te vejo lá. E esse texto, ele tá falando um pouco sobre o encontro de Eva com a serpente. Você sabe que Deus, ele falou assim, filha Eva, seguinte, você tem aí a responsabilidade de governar, tá? Esse jardim aqui que você tá vendo, que você tá nesse jardim? Então, pois bem, esse jardim aqui é onde você tem que governar, é onde que você tem que dominar. Você que vai cuidar, é você que tem a responsabilidade de cuidar, beleza? Beleza, entendeu, filho? Entendi, pai. Beleza. Só que ele também deu mais uma informação, ele disse, olha só, filha, você vai dominar sobre todos os animais, você vai governar, beleza, pai? Beleza, filha? Beleza, pai. Pois bem, e aí chegou um animalzinho lá, selvagem, uma serpente, chegou lá no jardim. E o que Eva fez? Como que ela decidiu governar? Ela deixou a serpente entrar. Porque provavelmente ela não estava se dominando, ela não estava se posicionando, ela não estava fazendo o que ela tinha que fazer. Talvez ela estivesse, sei lá, preguiçosa, distraída, não fazendo o que ela tinha que fazer, ou não estava exercendo aquilo que ela foi chamada para exercer, que é domina, governa. Beleza, até aí a serpente entrou. Até até passa, você concorda comigo? Até passa, até dá pra entender, deixou a serpente entrar, beleza. Ela não sabia, de repente, quem era a serpente, não sabia que a serpente era astuta, esperta, traiçoeira, não sabia, tudo bem. Só que, de repente, ela deixa a serpente falar. Muito estranho, claro, né? Porque serpentes hoje em dia não falam mais, né? Muito estranho, porém, a serpente começou a falar e ela começou a dar ouvidos pra serpente. Você acredita? Ela tinha a informação de que, olha, você governa sobre os animais. E a serpente começou a falar e fazer perguntas e ela tirou aquele domínio que Eva tinha recebido e começou a dominar aquele ambiente. Ela começou a fazer perguntas e falar assim, o que foi que Deus te disse?
o que que foi que o pai te falou? Foi isso aqui mesmo que ele falou? Aí ela falou, não, não foi isso aí, não, foi outra coisa. Ele falou que eu podia comer todas as árvores, de todas as árvores desse jardim, menos daquela ali. Ah, ele falou isso? Pois o seu pai é um mentiroso, foi isso que a serpente falou. A serpente falou isso pra Eva, ela teve a cara de pau de falar pra filha do pai que o pai era mentiroso, que ela conhecia o pai, ela convivia com o pai é um pai bondoso, um pai presente, um pai amoroso, um pai que provê tudo, um pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai que formou a vida dela. Um pai que dava instruções claras pra ela, que treinava ela, que dava limites pra ela, que dava destino pra ela. Um pai claro, entendeu? Perfeito. E Eva não se dominou, não se posicionou, e não governou, e não dominou, e deixou a serpente dominar aquele ambiente, deixou a serpente induzir ela. Ela parou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir outras vozes. Ela ouviu a voz de um animal que ela tinha que dominar. Um animal que ela deixou entrar, um animal que ela deixou falar mal do pai, e ela não dominou. Resumindo, ela não dominou. Ela não se dominou, ela não fez o que ela tinha que fazer, ela não se posicionou, ela não governou, ela não dominou aquele animal, ela não expulsou aquele animal, ela não falou, tipo, fica quieto, você não vai falar do meu pai. O meu pai é a verdade. Meu pai é a verdade. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é a verdade. Eu confio nele. Se ele falou para eu não fazer algo, eu vou confiar que tudo que ele fala para eu não fazer é porque é bom para mim. Se ele falou para eu fazer algo, eu vou confiar que ele tá falando para fazer algo que é bom para mim. Porque Deus, gente, ele é um Deus que sabe do final desde o começo. Então, se ele tá te instruindo a algo, se ele tá te ensinando algo, você pode confiar. Eu não sei se a gente precisa falar isso, parece um pouco óbvio a gente falar isso, né? Mas a gente, às vezes, tem que falar o que é óbvio. A gente precisa confiar, temer as instruções do nosso pai, não só ouvir, mas principalmente praticar. Sabe, Davi, ele, nesse salmo que a gente vai ler agora, ele demonstra estar muito aflito com essa espera. O pai estava o tempo todo instruindo ele, guiando ele, ensinando ele, protegendo ele, cuidando dele, sabe, livrando ele de todo o mal. O pai estava o tempo todo. Só que chegou uma hora que Davi ficou cansado, parece que Davi estava aflito. Davi estava tão assim, com a cabeça cheia de vozes, talvez confusas e erradas, que ele começou até a pensar, será que a presença do pai se afastou de mim? Porque diferente da Eva, Davi e nós precisamos ter essa fé, esse crer mesmo sem ver, né? A gente crê naquilo que a gente não está vendo com os nossos olhos humanos, mas a gente crê. A gente acredita que ele está presente em todo o tempo. Em todo tempo, o Espírito de Deus está presente com você. Então Davi, ele estava assim, talvez cansado de esperar a resposta, cansado de esperar um livramento, cansado. E hoje, o nosso Pai, ele quer dizer pra gente, agradeça, celebre e ame a Deus acima de todas as coisas, ame a voz dele, ame a instrução dele, porque quando a gente tá cansado, a gente tem que aprender a descansar. E a gente só vai descansar verdadeiramente nele, com ele. Ele, a presença dele, a palavra dele é um lugar seguro. É um lugar onde a gente vai recuperar as nossas forças, onde a gente vai receber instrução, clareza, sabe, luz, pra gente continuar avançando, onde a gente vai receber proteção, escudo. Davi vai falar disso aqui com a gente hoje. Davi, ele mostra pra gente alguns passos importantes. Reconhecer a verdade, falar a verdade, falar como tá se sentindo, ir até o pai e abrir o coração. Pai, eu tô sentindo assim. Pai, eu tô cansado. Pai, você se afastou de mim? O que tá acontecendo? Eu não tô te vendo, eu não tô te sentindo, eu não tô vendo o seu livramento, eu não tô vendo o seu milagre acontecer, eu não tô vendo a promessa. O que tá acontecendo? Falar a verdade, abrir o coração. Nosso Pai
Nada pode ser escondido dele, mas ele se alegra muito que a gente reconheça isso, que a gente seja honesto com a gente mesmo. Sem verdade não há vitória, não há cura e não há vitória. A gente precisa ser verdadeiro com a gente não pode ficar fingindo algo, a gente não pode ficar fingindo pra gente mesmo. Eu gosto disso que eu não gosto. Tá bom isso aqui que não tá bom. Não, a gente tem que falar a verdade. Mas o nosso pai também, ele vai ensinar a gente a crescer. Não ser como essa criança, sabe? Que é dominado pela carne. E aí, quando é dominado pela carne, quando não se domina, se deixa levar pela carne, só faz o que tem vontade, só faz o que sente, e aí fica assim, ó, tipo, levado pela onda, agitada, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não se firma. Quando a gente não se domina, quando a gente não dá a oportunidade de ser guiado pelo Espírito Santo, a gente não consegue avançar. A gente não consegue ter essa paz, sabe, gente? Essa continuidade aqui, ó, esse equilíbrio nas emoções. Então, se tudo tá bem, então tô bem. Se tudo tá mal, então não tô mal. Sabe, você fica que nem um pêndulo, pra lá e pra cá, pra lá. E não, o nosso pai, ele quer tirar a gente desse lugar. E ele quer que a gente caminhe com ele sobre essas águas tumultuadas. É possível a gente viver com o nosso pai acima dessas águas tumultuadas, porque existe um lugar seguro, existe uma presença segura, existe um pai presente. Em teus braços é o meu descanso. Então a gente tem que se achegar ao nosso paizinho. A gente tem que abrir o coração para o nosso pai, falar a verdade, sabe? Confiando em quem ele é, confiando que ele nunca, em nenhum segundo, em hipótese nenhuma, ele vai te deixar ou te abandonar. Ainda que você caia, erre, ele tá esperando você voltar, chamar ele de pai, pedir perdão, ele se agrada. Não é que a gente reconheça os nossos desvios, nossos tropeços, nossos erros, que a gente se arrependa disso e que a gente comece a ouvir a voz dele, ouvir a vontade dele, ouvir a instrução dele, ser guiado por ele, obedecer ele, não só ouvir, mas obedecer, fazer, seguir nessa direção que ele nos instrui, tá certo? Então, Davi, ele nos ensinou, primeiro você vai se achegar, você vai abrir seu coração, você vai falar a verdade, e depois você vai começar a se lembrar. Porque você vai ouvir a voz dele, então você vai começar a se lembrar quem ele é. Ele é um pai bondoso, ele é um pai que ama, ele é um pai fiel, ele é um pai que livra, é um pai que não quer te deixar humilhado. É um pai que não quer te deixar envergonhado. É um pai que pode mudar tudo num estalar de dedos. É um pai poderoso que pode mudar tudo, da água para o vinho. Se você ouvir e obedecer as instruções dele. Vamos falar mais sobre isso no prosseguir da nossa leitura aqui de Salmos 31. Vamos lá. Em ti, Senhor, eu me refugio. Gente, vocês estão com o coração aberto? Abre o coração com muita alegria e gratidão por a gente poder alimentar nossa alma dessa palavra de vida eterna e por a gente ter esse refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Em ti, Senhor, eu me refugio. Sabe o que é um refúgio, gente? É um lugar seguro. É um lugar onde há paz, a proteção, há cuidado, há amor, a intimidade, a verdade. Nunca permita, Pai, que eu seja humilhado. Me livra pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e me livra depressa. Vem me livrar depressa, Davi pediu. Sabe, Deus, ele não quer que a gente fique humilhado e envergonhado. E toda vez que Deus ele vê a gente exposto, é a hora, é o momento onde a gente pode confiar que ele pode fazer um milagre, que ele pode mudar as coisas de lugar. Eu quero trazer para vocês aqui a lembrança de uma história do primeiro milagre de Jesus. Você já deve conhecer essa história. Essa história aconteceu numa festa de casamento. Esse milagre aconteceu numa festa de casamento. Jesus estava lá, a mãe dele, Maria, estava lá e os seus alunos também estavam lá. E aí, de repente, Maria começa a observar ali que tem alguma coisa estranha na festa e ela fala: Jesus, acabou o vinho deles.
acabou vindo no meio da festa. Jesus, eles estão expostos. Jesus, as pessoas vão falar mal deles. Jesus, eles vão passar vergonha. Jesus vai, sabe, eles vão deixar de ficar alegres, de celebrar esse momento tão especial, tão importante. Jesus, faz alguma coisa. E Jesus fala assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou minha hora ainda. E aí, Maria se posicionou porque ela confiava tanto no caráter de Jesus, no coração de Jesus. Ela conhecia tanto o filho dela, tanto Jesus, tanto o nosso paizinho, tanto a verdade, a santidade, o amor, a bondade, a face dele, o caráter dele. Quem ele é, quem ele não deixa de ser nunca. Nunca, porque as coisas aqui, ó, podem mudar, pode passar, pode oscilar, só que ele não, e ele é permanente, ele não muda, ele não passa, e ele é bom. Ele é a fonte de tudo que é bom. Então Maria, ela meio que falou assim, vou ignorar o que ele disse, e se posicionou ali e falou assim, para os servos, façam o que ele ordenar. Apenas obedeça o que ele falar. Apenas isso. Então Jesus se posicionou e fez acontecer um milagre. E ele transformou a água em vinho e mudou aquela situação, aquele momento ali que poderia se transformar numa vergonha, num constrangimento, numa tristeza, em algo ruim. Ele transformou aquele momento em algo oposto. Porque não só ele transformou a água em vinho, como ele fez um vinho muito melhor do que aqueles que os convidados já tinham experimentado até então. Uau! Então, sabe, a gente precisa confiar no caráter do nosso Pai. Quando a gente se achega a Ele, a gente tem que confiar que Ele não tem prazer na nossa vergonha, na nossa humilhação, na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa doença, na nossa falta. Ele não tem prazer nisso, Ele não tem alegria nisso. O caráter dele é vida, Ele quer que você tenha vida em abundância, Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha alegria verdadeira, completa, plena. Não quer que seja fingido, não quer que seja mentira, não quer que seja um pouquinho, não quer que falte em algum lugar. Ele não quer te dar parcial. Não, 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 não. Isso, muitas vezes, é limitação da nossa mente, que a gente fica assim, tipo, ah, não, isso aqui tá bom pra mim. Tá bom, então, se você tá falando que tá bom pra você, então, se você tá aceitando isso, você tá querendo isso, então é isso que você vai ter. Mas se você for verdadeiramente verdadeiro com você e com o Pai, o nosso Pai, ele é abundante. Sabe, às vezes você tá aceitando umas gotinhas, quando o Pai tem uma cachoeira, uma fonte ilimitada pra você receber. Se você for até Ele, se você ouvir a voz dele, se você obedecer às instruções dele. Você tem que se posicionar nesse lugar de quem faz aquilo que ele fala, porque teve a parte dele ali de instruir, mas quem teve que colocar a mão na massa, ir lá, pegar os potes e encher de água, foram os servos. Tem a parte de Jesus, que acontece no caminho, o milagre acontece no caminho, o invisível ou o sobrenatural acontece no caminho, mas tem a sua parte de ouvir e obedecer, fazer a sua parte, aquela que só você pode fazer. E tem a sua parte de confiar em quem Ele é, conhecer quem Ele é e confiar em quem Ele é. Inclina seus ouvidos para mim, vem me livrar depressa. Seja minha rocha, seja meu refúgio, seja minha fortaleza poderosa para me salvar. Sim, o Senhor é a minha rocha. Sim, o Senhor é a minha fortaleza. Por amor do teu nome, me conduz, me guia, me tira dessa armadilha que me prepararam. Sabe, o Senhor, Ele quer nos livrar de todo o mal, de toda armadilha, de toda mentira, quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, toda vez que a gente se aproxima da luz, tudo que é mentira, tudo que é falso vai se denunciando, vai se revelando, sabe? A gente vai percebendo e a gente não pode colocar para baixo do tapete, não. A gente tem que enxergar. Isso agrada o coração do nosso Pai. Nosso Pai, Ele tem prazer
que a gente fale para Ele a verdade. Revele para Ele os nossos desvios, nossos tropeços, nossos pecados, nossas dificuldades, nosso tudo, tudo. Ele tem prazer. E quanto mais ele... Tem uma passagem na Bíblia, né, que vai falar de uma pecadora que derrama um perfume nos pés de Jesus. Ela se posiciona com muita humildade atrás de Jesus, aos pés de Jesus, ela se submete a Ele. E ela começa ali a chorar de gratidão, porque ela confia em quem Jesus é. Ela confia no poder dele, ela confia que Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus que veio para essa terra para nos perdoar, para nos libertar do mal, nos libertar dos pecados, libertar dos desvios, para nos redimir, para nos dar uma nova vida, sabe, para nos libertar de todo castigo, de toda condenação, para nos dar acesso ao Pai, para nos dar o Espírito Santo, para nos dar uma vida nova, para que a gente siga em paz, com vida em abundância. E ela tá tão alegre, assim, tão agradecida por encontrar Jesus, por ser encontrada por Jesus, por ter esse encontro com Jesus, que ela começa a chorar e derramar as lágrimas. E então ela entrega tudo que ela tem lágrimas, ela tem cabelo, ela enxuga o pé de Jesus, assim, com o cabelo dela, ela beija o pé de Jesus e ela ama muito Jesus. Ela ama muito Jesus. E amar, gente, é confiar em Jesus, confiar em quem Ele é, confiar no caráter dele, confiar no que Ele fala pra gente, confiar nas ordens dele, nas ordenanças dele e obedecer. É obedecer, sabe? Jesus falou, essa mulher, ela tinha muitos pecados, ela confessou, ela enxergava os pecados dela. Então ela me ama muito, porque ela foi muito perdoada. Agora, um fariseu, em comparação com essa mulher, ele duvidava, ele questionava quem é Jesus. Será que ele é um... Nem pensava, Jesus é o Filho de Deus. Não, ele pensava, será que é o mesmo profeta? Ah, se fosse um profeta. Ele era orgulhoso, arrogante, coração fechado, não era ensinável, não era humilde, não era submisso, não agradecia esse encontro, não celebrava esse encontro. Então ele não podia amar Jesus. Ele não podia obedecer Jesus, ele não podia servir Jesus, ou lavar os pés de Jesus, ou oferecer algo para Jesus, obedecer Jesus, seguir Jesus, enfim, você entende? Então, o Senhor se agrada do nosso coração aberto, verdadeiro, quebrantado, sabe? Ensinável, humilde, porque o Espírito Santo, Ele quer nos guiar, quer nos ensinar, quer nos convencer do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. É Ele quem nos convence. Mas é só se a gente abre esse coração, sabe? Se a gente fica com o coração fechado, que nem uma pedra, que nem um endurecido, falando, tô ótimo, tenho nada aqui pra melhorar, tenho nada pra mudar, tenho nada pra aprender, tá nada. Nem sei se eu acredito. Então você não vai receber esse amor. Você não vai receber esse perdão. Você não vai receber esse espírito de vida eterna. Você não vai viver a sua experiência. Você não vai ver o propósito da sua vida, que é se relacionar com seu pai. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas nós temos um treinamento para renovar a nossa mentalidade, chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade. Nesse treinamento a gente renova a nossa mente para a gente começar a se ver através dos olhos do Criador. Você é quem Deus diz que você é e ponto final. Todas as outras vozes, elas vão ser retiradas de dentro de você nesse treinamento. Você vai ficar 100% mais perto da sua verdadeira identidade e vai ficar 100% mais perto do projeto original da sua vida. Quando Deus criou a sua vida, Ele criou com um propósito. E você, nesse treinamento, tem esse presente de se aproximar desse projeto original, porque você vai conhecer mais de Deus e, consequentemente, vai conhecer mais de você. Tá certo? Eu vou deixar o link para vocês acessarem esse treinamento aqui na descrição do vídeo. Espero você lá e vai ser um prazer caminhar 100 dias juntinho com você, gente. São 100 dias, 100 aulas, tá muito especial. São 5 meses juntinho com você, tá bom? Vamos lá, então, continuar aqui a leitura dos nossos salmos. Vamos lá. Me tira dessa armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Espírito
conectado com o Espírito Santo, pode ser guiado pelo Espírito Santo. Mas quando você não entrega o seu espírito para o seu espírito ser guiado e conduzir você, conduzir a sua vida, conduzir o seu coração, os seus pensamentos, então você vai ficar sendo dominado pelas vontades da carne e você não vai crescer. Você vai fazer o que você tem vontade quando você tem vontade. Você vai querer fazer o que você tem vontade quando você tem vontade. Se você não tiver vontade, você não vai querer fazer. Não vai fazer se você não estiver sentindo de fazer. Você vai parar se você não estiver sentindo a presença de Deus. Você vai estagnar se você se estiver demorando. Você vai ficar desanimado, você vai ficar confuso, você vai começar a ouvir outras vozes se não for do seu tempo, do seu jeito. O Senhor quer desenvolver a perseverança, a paciência, a profundidade dentro de você. Isso agrada o Senhor. Então, Davi fala assim, me resgata, Senhor, Deus da verdade. Eu odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu confio no Senhor. Eu exultarei com grande alegria por teu amor, pois o Senhor viste a minha aflição. O Senhor conhece a angústia da minha alma. Não me entregue nas mãos dos meus inimigos. O Senhor me dá segurança, o Senhor me dá liberdade. Sabe, quando a gente se achega ao Pai, a gente fala a verdade, como a gente vai ver Davi falando daqui pra frente, a verdade. Você vai ver que Davi tava assim, tava muito, muito mal mesmo. Muito mal mesmo. O Senhor, ele tem a oportunidade de nos libertar disso. Ele tem a oportunidade de cuidar da gente, de proteger a gente, sabe? De cuidar do nosso coração, curar o nosso coração. Nos dar luz, renovar as nossas forças, nos dar instrução, nos levantar, fazer milagres na nossa vida, mudar tudo, da água para o vinho. Misericórdia, Senhor. Aí Davi vai falar, eu estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor, o apetite, a minha vida está consumida pela angústia. Os meus anos estão consumidos pelo meu gemido. A minha aflição esgota as minhas forças. Davi estava sem força. Os ossos dele estavam enfraquecidos por causa dos adversários. Ele se sentia, ou ele era motivo de ultraje para os vizinhos, de medo para os amigos. Os que viam Davi na rua fugiam dele. Ele se sentia esquecido, como se estivesse morto. Ele se tornou como um pote quebrado. Ele disse que ouvia muitos cochicharem a respeito dele. O pavor começou a dominar ele. Todos começaram a conspirar contra ele, tramando tirar a vida dele. Mas ele decidiu, sabe? Mesmo quando todos os inimigos estavam avançando para destruir ele, ele decidiu fechar os ouvidos, fechar esses olhos e se voltar para o Senhor e dizer: os meus amigos, os meus inimigos, os meus adversários é que vão tropeçar e que vão cair, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é por mim, porque o Senhor me cuida, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me protege. E Davi fala assim, eu vou escolher confiar em Ti, Senhor, eu escolho confiar em Ti, mesmo que os meus olhos estejam vendo aqui humilhação, mesmo que os meus olhos estejam vendo vergonha, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doendo, eu vou escolher confiar em Ti, na Tua palavra, em quem o Senhor é, no que o Senhor me disse, eu vou escolher confiar em Ti. Eu digo, Tu é o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Basta confiar e acreditar em Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir. A Sua palavra não volta atrás. É preciso exercer a fé e descansar em Deus. Aqui, descansar em Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Eu sei que o Senhor vai me livrar dos meus inimigos. Eu sei que o Senhor vai me livrar de todos que me perseguem. Eu sei que o Senhor vai fazer o Teu rosto resplandecer, ou vai me mostrar a Tua bondade. Eu sei que o Senhor vai me mostrar a bondade dEle. Escreve aqui nos comentários, eu sei que o Senhor vai me mostrar a bondade dEle. Eu sei que o Senhor vai me mostrar a bondade dEle.
Me salva, Senhor, por teu amor leal. Não me permita que eu seja humilhado, Senhor, pois eu tenho clamado a ti, mas mais que os ímpios sejam humilhados, que aqueles que estão desligados do Senhor, aqueles que não estão te ouvindo, aqueles que não te buscam, aqueles que não te temem, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão me perseguindo, aqueles que estão querendo fazer o mal para o teu filho, aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor separou, aquele que o Senhor designou, aquele que o Senhor ungiu, aqueles que estão desligados do Senhor, da tua bondade, da tua vontade, que eles sejam humilhados, que eles fiquem calados, que fiquem calados, ó Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios. Ou seja, sabe o que ele está falando aqui? Ó? Lembra da história lá da serpente? Que a serpente se cale. Que essas sugestões, que esses... Sabe essas vozes contrárias, essas vozes que duvidam, essas vozes que vêm falar, tá demorando, não vai dar tempo, sabe essas vozes que vêm dizer, é mentiroso seu pai, tem algo melhor ainda, você não tá vendo, ó, besteira que você tá fazendo, isso de ser fiel, isso de ser submisso, isso aí, ó, tá ultrapassado já, essas vozes de dúvida, de não acredito, de é mentira, de é radical, de sejam caladas. Você tem autoridade, poder e responsabilidade. É a sua parte dominar a sua mente, você que escolhe que pensamento que vai ficar aí dentro, que voz você vai ouvir. Quanto mais se alimentar a voz de Deus, mais você vai ser cheio disso. Se você ficar alimentando outras vozes, se você ficar se distraindo com coisas que você não quer, sabe? Se você ficar alimentando aquilo que você não quer, se você ficar alimentando aquilo que te enfraquece, aquilo que não te faz chegar no lugar que Deus tem pra você, no lugar que Ele disse que é seu, o que vai acontecer com você? Como é que você vai chegar? Quando você vai chegar? Você vai chegar, né? Porque o Senhor, Ele tira o povo de Israel lá do Egito e fala, ó, é um caminho de 40 dias. Alguns demoraram 40 anos para chegar, porque murmuraram, porque não acreditaram, porque não confiaram, porque não foram fiéis ao Senhor, porque não foram submissos ao Senhor. Outros nem chegaram. Entende? Então qual vai ser a sua postura? Se você não se posiciona no lugar que você nasceu para ocupar. Se você não escolhe confiar na voz do Senhor, se dominar e obedecer aquilo que Ele te instrui a fazer, cada coisinha que Ele te instrui a fazer, quando você vai chegar? Você vai chegar. Tem a sua parte, lembra? Lembra que Maria falou lá no primeiro milagre de Jesus? Obedeça o que Ele falar, obedeça tudo o que Ele falar. Obedeça as ordens dEle. Obedeça. Obedeça. Pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Tá, volta aqui. Sejam emudecidos seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo eles humilham os justos, os alinhados ao Senhor. Como é grande a tua bondade. Agora Davi, ó, tá se lembrando de quem Deus é. Ele chegou perto, né? Quando a gente chega perto, a gente começa a esvaziar da gente e encher do Senhor. Quando a gente começa a contemplar quem é o Senhor, a gente começa a ser transformado, a gente começa a ser renovado, a gente começa a ser fortalecido. Então Davi começa a falar o quê? Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem. E que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Como é grande a bondade, olha que Davi falou aqui, ó. Como é grande a bondade que o Senhor concede à vista de todos os homens, aqueles que se refugiam em ti. Então, se você se refugia no Senhor, se você vai para os braços do Pai, então você vai receber a bondade do Pai à vista de todos. É isso que Davi está falando aqui. No abrigo da tua presença, os escondes, ou seja, no abrigo da tua presença, o Senhor nos esconde. Nos esconde de intrigas. Na tua habitação, o Senhor nos protege das línguas acusadoras. Então, ó,
Se no teu coração aí tem acusação, tem julgamento, né, meu amor? Tem acusação, tem julgamento, tem intriga, sabe? Tem vontade de discutir, de falar mal, de amaldiçoar. Isso é pecado. O Senhor não se alegra disso. Então, sai disso. Tira isso aí de dentro de você. O Senhor te esconde disso. O Senhor te faz abençoar até os seus inimigos. Orar até pelos seus inimigos. Significa que você vai ficar lá com os seus inimigos? Não. Significa que o seu coração vai estar limpinho e isso agrada o Senhor e te faz bem. Se Ele te fala para você perdoar, para você amar até os seus inimigos, para você abençoar os seus inimigos, tem um propósito para isso. E o propósito é para o seu bem. O seu coração vai ficar limpinho, o seu coração vai ficar livrinho, entendeu? Você não vai ficar aqui, ó, apegado, carregando isso, se fazendo mal. Lembrando disso, gastando sua energia no lugar errado, alimentando o que é errado, o que faz mal e que não te leva. Gente, isso é distração. Isso não vai te levar para o destino que o Senhor tem para você. Isso é distração. Ó, na tua habitação, nos protege da língua acusadora. Você está querendo a aprovação de quem, se você é totalmente aprovado por Deus? Você está querendo a liberação de quem, se Deus já te liberou para crescer, para prosperar? Se você está querendo a aceitação de quem, se Deus está feliz, alegre com a sua obediência, com você seguir a instrução dele? Você entende o que eu estou falando aqui? Você entende o que eu estou falando aqui? Quem é que está acusando? Quem é essa voz acusadora? É de Deus? Essa voz? E Jesus, ele fala assim, não, eu vim aqui para você me conhecer, me encontrar, saber quem eu sou e te perdoar. E eu vou te perdoar e eu quero que você siga em paz. Claro. Eu quero que você se arrependa, quero que você mude o caminho, mude a rota, comece algo novo, tá? A partir desse encontro vai começar algo novo, você não vai continuar no mesmo desvio, no mesmo queda, no mesmo pecado, não. Então quem é que vai te acusar? Sabe aquela história que todo mundo queria apedrejar a mulher porque a mulher tinha cometido traição? Esqueci o nome da palavra. Tipo a traição. E todo mundo queria apedrejar, então Jesus falou assim, que atire a primeira pedra quem está sem pecado, quem é que vai te acusar? Se eles estão te acusando, mulher? Não, eles não estão me acusando. Eu também não te acuso. Se arrepende do seu pecado, muda, vai em paz, vai viver algo novo. De preferência, recebe esse perdão e ama Deus e segue com Ele, larga tudo, segue com Ele, segue Ele, obedece Ele, confia nele, vive essa vida com Ele, porque não existe um lugar mais pleno, melhor, mais amoroso. Eu nasci para esse lugar de intensa comunhão, de intimidade com meu Pai. Lugar de graça, lugar de vida em abundância, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de provisão, lugar onde nada falta. Tudo vem de Deus, gente. Então, Davi, ele fala assim, ó, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Bendito seja o Senhor, pois Ele se revelou e mostrou o seu maravilhoso amor comigo. Quando eu estava numa cidade cercada, eu estava alarmado e eu disse, eu fui excluído da presença de Deus. Davi, ele estava tenso, Davi estava preocupado, Davi falou, já era, eu fui excluído da presença de Deus, Ele não está aqui, Ele não está cuidando de mim, Ele não está protegendo. Mas bendito seja o Senhor, pois Ele mostrou o seu maravilhoso amor. O Senhor ouviu as minhas súplicas quando eu clamei por socorro. O Senhor está sempre presente, ouvindo e te respondendo. Às vezes a gente tem que, fechar a boquinha para ouvir. Ou ouvir aqui, A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. O Senhor cuida, o Senhor preserva, o Senhor não deixa nenhum mal acontecer.
Amem o Senhor, os seus santos, porque o Senhor preserva os seus fiéis. Aos arrogantes, ele dá o que merece. Então, seja forte, seja corajoso, todos vocês que estão esperando no Senhor. Você está esperando no Senhor? Você está esperando tudo se transformar da água para o vinho? Você está esperando um milagre? Você está esperando uma promessa, um cumprimento de um sonho? Seja forte e corajoso. O Senhor é bom. O Senhor não muda, o Senhor não passa. Ele falou, vai acontecer, não, já aconteceu. Sua palavra não volta atrás, é preciso exercer a fé e descansar. E se você está descansando, esperando no Senhor, seja forte e corajoso. E ama o Senhor, obedece o Senhor, busca o Senhor, descansa no Senhor, escuta Ele, alimenta a voz dEle, se enche da voz dEle. Amém! Amém! Vamos declarar aquela palavra que o nosso coração vai ser guiado e dirigido pelo Senhor e que Ele vai nos guiar, nos dirigir por onde Ele quiser. Amém? Beijo no seu coração, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber a notificação de todos os vídeos e deixa seu comentário também de onde você está falando e qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. Conta aqui pra gente, quero ouvir você, tá bom? Beijo no coração, tchau!